Sistema imunológico. O sistema imunológico, também chamado de imune ou imunitário, é o conjunto de células, tecidos, órgãos e moléculas responsáveis pela retirada de agentes ou moléculas estranhas do organismo, de todos os seres vivos, com a finalidade de manter a homeostase, a dinâmica do organismo. O funcionamento do sistema imune consiste na resposta coletiva e coordenada das células e moléculas, diante dos agentes estranhos. Isso caracteriza a resposta imune. O sistema imune é dividido em dois tipos de imunidade, que caracterizam dois tipos de respostas: a imunidade inata ou natural, que é a resposta imune inata, e a imunidade adquirida ou adaptativa, que é a resposta imune adquirida. Imunidade inata. A imunidade inata é a primeira linha de defesa do organismo, com a qual ele já nasce. É uma resposta rápida, não específica e limitada aos estímulos estranhos ao corpo. É representada por barreiras físicas, químicas e biológicas, células e moléculas presentes em todos os indivíduos. Os principais componentes da imunidade inata são: o primeiro deles é as barreiras físicas e mecânicas. Elas retardam e impedem a entrada de moléculas e agentes infecciosos. Pele, trato respiratórios, membranas, mucosas, fluidos corporais, tosse e espirro. O segundo deles são as barreiras fisiológicas. Elas inibem e eliminam o crescimento de micro-organismos patogênicos, devido à temperatura corporal e à acidez de trato gastrointestinal. Rompem as paredes celulares e lisam células patogênicas através de mediadores químicos. Lisocimas, interferam e o sistema complemento. O terceiro deles são as barreiras celulares. Endocitam e fagocitam as partículas e micro-organismos estranhos, eliminando-os. Linfócitos e leucócitos fagocíticos. Neutrofilos, monócitos e macrófagos. O quarto deles é a barreira inflamatória. É a reação infecciosa com danos tecedulares. Induzem células fagocitárias para a área afetada. A resposta imune inata é capaz de prevenir e controlar diversas infecções e ainda pode otimizar as respostas imunes adaptativas contra diferentes tipos de micro-organismos. A imunidade inata que avisa sobre a presença de uma infecção, adicionando assim os mecanismos de imunidade adaptativa contra os micro-organismos causadores de doenças que conseguem ultrapassar as defesas imunitárias inatas. Imunidade adquirida. A imunidade adquirida ou adaptativa, são os dois nomes, são ativados pelo contato de agentes infecciosos e a resposta à infecção delas aumenta de acordo com a magnitude, ou seja, o grau de exposição com esses mesmos agentes. Existem dois tipos de imunidade adquirida: a imunidade humoral e a imunidade celular. Bom, a imunidade humoral gera uma resposta mediada por moléculas no sangue e nas secreções da mucosa, que são chamados de anticorpos. Eles são produzidos pelos linfócitos B e é o principal mecanismo de defesa contra micro-organismos extracelulares e suas toxinas. Os anticorpos reconhecem os antígenos, que são qualquer partícula estranha no corpo, e neutralizam a infecção e eliminam esses antígenos por variados mecanismos efetores. Imunidade celular. A imunidade celular ela gera respostas mediadas pelos linfócitos T. E quando micro-organismos intracelulares, que são os vírus e as bactérias, elas sobrevivem e proliferam dentro das células hospedeiras e os anticorpos não conseguem reagir, as células T promovem a destruição desses micro-organismos ou a morte das células infectadas para eliminarem a infecção. A imunidade adquirida ainda pode ser classificada em duas imunidades, que são a imunidade ativa e a imunidade passiva. A imunidade ativa é aquela que é induzida pela exposição a um antígeno. Assim, o indivíduo imunizado tem um papel ativo na resposta ao antígeno. A imunidade ativa pode ser natural, quando adquirida através de doença, ou passiva, quando adquirida ao meio de vacinas. A imunidade passiva é a imunização por meio da transferência de anticorpos específicos de um indivíduo imunizado para um não imunizado. A imunidade passiva só é chamada de natural quando acontece, por exemplo, através de transferências de anticorpos maternais para o feto.
E isso seria o natural, que o nosso próprio corpo faz. Agora, a artificial são por meio de soros fisiológicos ou remédios. E é isso aí, a conclusão da imunidade adquirida, que tem duas classificações, que são a imunidade ativa e a imunidade passiva, sendo as duas podendo ser artificiais ou naturais. E também a imunidade pode ser humoral ou celular. É isso aí, obrigado pela atenção. Os órgãos imunitários primários são a medula óssea, que além da produção de células sanguíneas e plaquetas, a medula produz linfócitos B, linfócitos matadores, e é nesse órgão que ocorre o processo de amadurecimento dos linfócitos B. Tem também o timo. O timo é responsável por produzir linfócitos T maduros. Tem também os órgãos imunitários secundários, que são os linfônodos, tonsilas, baço, adenoides e apêndice secal. Os linfônodos, eles estão presentes nos vasos linfáticos. Neles, a linfa é filtrada, permitindo que partículas invasoras sejam fagocitadas pelos linfócitos ali presentes. As tonsilas possuem função semelhante aos linfônodos. Estão localizadas na parte posterior da boca e acima da garganta. O baço filtra o sangue para remover micro-organismos, substâncias estranhas e resíduos celulares, além de produzir linfócitos. Adenoides consistem de uma massa de tecidos linfóides protetores localizados no fundo da cavidade nasal. Tem como função ajudar a proteger o organismo de bactérias e vírus causadores de doenças transmitidas pelo ar. A apêndice secal é uma pequena extensão tubular localizada no seco, primeira porção do intestino grosso, através da atuação das bactérias presentes nessa estrutura. Micro-organismos invasores são combatidos. Sistema linfático. O sistema linfático é uma rede complexa de órgãos linfóides, linfônodos, ductos linfáticos, tecidos linfáticos, capilares linfáticos e vasos linfáticos que produzem e transportam o fluido linfático dos tecidos para o sistema circulatório, ou seja, é constituído por uma vasta rede de vasos semelhantes às veias, vasos linfáticos, que se distribuem por todo o corpo e recolhem o líquido tissular que não retornou aos capilares sanguíneos, filtrando-o e reconduzindo a circulação sanguínea. O sistema linfático também é um importante componente do sistema imunológico, pois colabora com glóbulos brancos para a proteção contra bactérias e vírus invasores. O estudo do sistema linfático na sala de dissecação não é muito satisfatório, porque a tenuidade das paredes dos vasos e seu próprio tamanho fazem com que sejam indistinguíveis dos tecidos vizinhos. A maior parte da informação sobre o sistema linfático tem sido obtido por estudos em laboratórios, com injeção de massa corada dentro de vasos muito pequenos. A injeção em grandes vasos não apresenta resultado satisfatório para o estudo do sistema linfático, devido à presença de numerosas válvulas. Possui 3 funções interrelacionadas: remoção dos fluidos em excesso dos tecidos corporais, absorção dos ácidos graxos e transporte subsequente da gordura para o sistema circulatório, produção de células imunes, como linfócitos, monócitos e células produtoras de anticorpos conhecidas como plasmócitos. Os vasos linfáticos têm a função de drenar o excesso de líquido que sai do sangue e banha as células. Esse excesso de líquido que circula nos vasos linfáticos e é devolvido ao sangue chama-se linfa. A linfa é um líquido transparente, esbranquiçado, algumas vezes amarelado ou rosado, alcalino e de sabor salgado, que circula pelos vasos linfáticos. Cerca de 2/3 de toda a linfa deriva do fígado e do intestino. Sua composição é semelhante à do sangue, mas não possui hemácias, apesar de conter glóbulos brancos, do quais 99% são linfócitos. No sangue, os linfócitos representam cerca de 50% do total de glóbulos brancos. A linfa é transportada pelos vasos linfáticos em sentido unidirecional e filtrada nos linfônodos, também conhecidos como nódulos linfáticos ou gânglios linfáticos. Após a filtragem, é lançada no sangue, desembocando nas grandes veias torácicas. Timo. O timo consiste de 2 lobos laterais, mantidos em estreito contato por meio do tecido conjuntivo, o qual também forma uma cápsula distinta para o órgão todo.
Ele situa-se parcialmente no tórax e no pescoço, estendendo-se desde a quarta cartilagem costal até o bordo inferior da glândula tireoide. Os dois lobos geralmente variam em tamanho e em forma. O direito geralmente se sobrepõe ao esquerdo. Ele apresenta uma coloração cinzenta rosada, mole e lobulado, medindo aproximadamente 5 cm de comprimento, 4 cm de largura e 6 mm de espessura. Considerado um órgão linfático por ser composto por um grande número de linfócitos e por sua única função, conhecida que é de produzir linfócitos. O órgão linfático mais desenvolvido no período pré-natal, evolui desde o nascimento até a puberdade. São as de reserva de sangue, para o caso de uma hemorragia intensa, destruição dos glóbulos vermelhos do sangue e preparação de uma nova hemoglobina a partir do ferro liberado da destruição dos glóbulos vermelhos. Tonsílias palatinas, amígdalas. A tonsila palatina encontra-se na parede lateral da parte oral da faringe, entre os dois arcos palatinos. Produzem linfócitos. Tonsila faríngea, adenoides. É uma saliência produzida por tecido linfático, encontrada na parede posterior da parte nasal da faringe. Esta, durante a infância, em geral se hipertrofia em uma massa considerável conhecida como adenoide. Circulação linfática. A circulação linfática é responsável pela absorção de detritos e macromoléculas que as células produzem durante seu metabolismo ou que não conseguem ser captadas pelo sistema sanguíneo. O sistema linfático coleta a linfa por difusão através dos capilares linfáticos e a conduz para dentro do sistema linfático. Uma vez dentro do sistema, o fluido é chamado de linfa e tem sempre a mesma composição do que o fluido intersticial. A linfa percorre o sistema linfático graças a débeis contrações dos músculos, da pulsação das artérias próximas e do movimento das extremidades. Todos os vasos linfáticos têm válvulas unidirecionadas que impedem o refluxo, como no sistema venoso da circulação sanguínea. Se um vaso sofre uma obstrução, o líquido se acumula na zona afetada, produzindo-se um inchaço denominado edema. Pode conter micro-organismos que, ao passar pelo filtro dos linfonodos, gânglios linfáticos e baços são eliminados. Por isso, durante certas infecções pode-se sentir dor e inchaço nos gânglios linfáticos do pescoço, axila ou virilha, conhecidos popularmente como íngua. O sistema linfático humano, ao contrário do sangue, que é impulsionado através dos vasos pela força do coração, o sistema linfático não é um sistema fechado e não tem uma bomba central. A linfa depende exclusivamente da ação de agentes externos para poder circular. A linfa move-se lentamente sob baixa pressão devido principalmente à compressão provocada pelos movimentos dos músculos esqueléticos que pressionam o fluido através dele. A contração rítmica das paredes dos vasos também ajuda o fluido através dos capilares linfáticos. Este fluido é então transportado progressivamente para vasos linfáticos maiores, acumulando-se no ducto linfático direito, para a linfa da parte direita superior do corpo, e no duto torácico, para o resto do corpo. Estes ductos desembocam no sistema circulatório na veia subclávia esquerda e direita. Linfonodos ou nódulos linfáticos são pequenos órgãos em forma de feijões localizados ao longo do canal do sistema linfático. São os órgãos linfáticos mais numerosos do organismo. Armazenam células brancas que são células que combatem infecções e doenças.
Quando ocorre uma infecção, podem aumentar de tamanho e ficar doloridos enquanto estão reagindo ao micro-organismo invasor. Eles também liberam os linfócitos para a corrente sanguínea. Possuem estruturas e função muito semelhantes às do baço. Distribuem-se em cadeias ganglionares. Os linfonodos tendem a se aglomerar em grupos, como axila, pescoço e virilha. Quando uma parte do corpo fica infeccionada ou inflamada, os linfonodos mais próximos se tornam dilatados e sensíveis. Existem cerca de 400 gânglios no homem, dos quais 160 encontram-se na região do pescoço.